aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um dia aqui no nosso curso de Direito Penal completo. Turma, você tá vendo que as questões são todas atualizadas, que o material é todo atualizado, justamente pensando na sua aprovação. Então tenha força, tenha fé que vai dar tudo certo. A gente está quase acabando o módulo 4. Acho que hoje a gente acaba. O módulo 5, que é a ação penal, e o módulo 6, que é a extinção da punibilidade, graças a Deus eles são módulos bem menores, né? E aí acabou esses módulos que são bem menores, aí a gente passa então à parte especial do Código Penal, onde a gente vai ver os crimes em espécie, homicídio, furto, roubo, infanticídio e aí vai. Turma, queria agradecer bastante as mensagens, queria dizer que estão show de bola as dúvidas que vocês me mandam e vamos lá. Turma, a gente está na 11ª questão, caiu esse ano, Polícia Civil de Goiás para delegado de polícia. E diz assim, sobre a fixação da pena, tem-se o seguinte, a existência de circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Essa aí você já sabe que está errada. E por que ela está errada? Porque a atenuante de pena, lembrem, atenuante e agravante são utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena. E nós vimos que tanto na primeira fase como na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz está adstrito tanto ao mínimo como ao máximo. Em outras palavras, tanto na primeira como na segunda fase da aplicação da pena, o juiz não pode fixar a pena nem menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo. Portanto, essa está errada. E para fundamentar, você pode utilizar a súmula 231 do STJ, súmula essa que nós já estudamos. Então, perfeito. B de bola. Pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal, o juiz na segunda fase deverá apreciar as causas de aumento e diminuição de pena da parte geral e especial. Essa também está falsa, pessoal. Essa também está errada. Por que ela está errada? Porque na dosimetria da pena nós vimos, primeira fase, circunstâncias judiciais, tanto desfavorável como favorável. Segunda fase, agravante e atenuante, que estão no artigo 61 e 62, as agravantes, e 65 e 66, as atenuantes. E só na terceira fase, a gente utiliza as causas de aumento e diminuição de pena. A B de bola está errada, então, porque ele está dizendo que na segunda fase é utilizada as causas de aumento e diminuição, quando na realidade não é na segunda fase, é na terceira fase. E aqui, turma, para fundamentar, você pode colocar o artigo 68 do Código Penal. Beleza? C de casa. O estabelecimento do valor do dias-multa independe da condição econômica do acusado. Essa, turma, também está falsa. Essa está falsa. E, na realidade, o artigo 68, ele não é para fundamentar a B de bola. O artigo 68 é para fundamentar a C de casa e não a B de bola. É porque eu fiz exatamente como eu fiz aqui, eu incorri nesse erro. Calma. O artigo 68 fundamenta a B de bola e o artigo 60 fundamenta a D de dado, a C de casa. Ah, professor, assim você me confunde. Pois é, o artigo 68 é o que fala da dosimetria da pena. E a C de casa, que fala do artigo 60 do Código Penal, é o que fala que o juiz, quando for fixar os dias-multas, ele vai levar em consideração a situação econômica do acusado. Por isso que essa está errada. E D de dado, em caso de reincidência, fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, o condenado poderá iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, desde que as circunstâncias judiciais o recomendem. Turma, essa sim é a questão que está certa. E a gente até viu isso. Nós vimos, turma, que a regra é que se o indivíduo for reincidente, ele vai iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, independentemente da pena aplicada. Só que eu já falei para vocês várias vezes que se houver motivação do juiz, o juiz pode colocar o regime de pena mais grave ou menos grave do que a pena aplicada ou do que a reincidência permitir. Então aqui está dizendo que se a pena do indivíduo for inferior a 4 anos, que se ele fosse primário seria regime aberto, só que é inferior a 4 anos a pena e ele é reincidente, pode começar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Pode, desde que as circunstâncias judiciais assim o recomendem. Ou seja, desde que haja decisão motivada do juiz, dizendo que é sim permitido que isso aconteça. E aqui você vai utilizar a súmula 269 do STJ. Aqui a gente vai utilizar a súmula 269 do STJ. É isso aí. Bora para a 12ª questão. A 12ª vai falar assim, ó.
A respeito de aspectos diversos relacionados às penas, assinale a opção correta. A. No concurso formal perfeito ou próprio de crimes, a pena de multa é resultado da pena mais grave aumentada de 1/6 até a metade. Tá falso. No módulo anterior, no módulo 3, nós conversamos sobre concurso de pessoas e conversamos sobre concurso de crimes. E eu falei lá, turma, que o concurso de crimes, ele vai alterar a pena privativa de liberdade. E nós conversamos e até resolvemos questões que diziam assim, que se for pena de multa, independentemente do concurso de crimes adotado, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente. Ou seja, independentemente do concurso de crimes, as penas de multas vão ser aplicadas todas elas e depois elas serão somadas. Elas serão então, as penas de multas, aplicadas distintas e integralmente. Esse item A estaria correto se no lugar de pena de multa tivesse pena privativa de liberdade. Nós vimos que no concurso formal perfeito ou próprio, aquele que está no artigo 70 do Código Penal, o legislador ele optou pelo critério da exasperação de pena. Ou seja, para o concurso formal perfeito ou próprio, o juiz aplica a pena de todos os crimes, analisa qual é a pena mais grave, se elas forem iguais, pega quaisquer das penas, e aplica uma causa de aumento de pena. Portanto, a A só estaria correta se no lugar de multa tivesse pena privativa de liberdade. Pena de multa, como nós já falamos, independentemente do concurso, elas são aplicadas distintas e integralmente. E aí você vai colocar o artigo 72 do Código Penal. O artigo 72 do Código Penal. E a minha cadeira está só rangendo, espero que não esteja incomodando. B de bola. Para gravar, professor, você tá gordo. Mas estou me cuidando. Bora lá. B de bola. Para gravar a pena, o juiz poderá, em decisão fundamentada, aplicar o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a causa especial de aumento relativo ao concurso de pessoas previsto no crime de roubo. Até, turma, na aula passada nós resolvemos o item que era igualzinho a esse. E a gente viu que está errado. E é uma matéria que eu vou aprofundar mais quando nós estivermos no módulo de crimes contra o patrimônio. Ou seja, aqui está dizendo que é permitido que o juiz ele pegue uma causa de aumento de pena do concurso de pessoas do roubo, que está no artigo 157, e aplique para o furto, que está no artigo 155. Será que é permitido o juiz pegar uma causa de aumento de pena de outro crime e trazer para principalmente piorar a situação do réu? É lógico que isso não é permitido, pessoal. Portanto, essa questão ela está errada. E isso é o teor da súmula 442 do STJ, que ela até diz: é inadmissível que o juiz pegue a causa de aumento de pena do roubo e aplique por furto em relação ao concurso de pessoas. Então aqui a gente utiliza a súmula 442 do STJ. C de casa. A existência de ações penais em curso e não de inquéritos policiais pode ser utilizada como critério de aumento da pena base na primeira fase de aplicação da pena. Essa também está errada e também a gente já resolveu uma questão desse tipo. Perceba que quando eu digo para vocês têm que resolver questões, porque as questões se repetem, vocês estão vendo comigo que as questões que eu peguei foram só questões de 2013 e elas já estão se repetindo. Mesmo em 2013 estão caindo 2, 3 questões que são iguais, então resolva o máximo de questões que você puder. Turma, na primeira fase de aplicação da pena, o juiz utiliza as circunstâncias judiciais. E eu falei para vocês que as circunstâncias judiciais estão no artigo 59 do Código Penal. E lá tem que os antecedentes do agente vão contar como circunstâncias judiciais. Só que existe a súmula 444 do STJ e essa súmula diz que o inquérito policial, ter vários inquéritos policiais ou ter várias ações em curso contra alguém, ela não faz circunstância judicial desfavorável. Ou seja, pessoal, a gente já conversou, até no módulo passado, sobre reincidência, aliás, nesse módulo, sobre reincidência e sobre maus antecedentes. Para eu ser reincidente ou para eu ser considerado maus antecedentes, precisa ter, no mínimo, uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Se tem vários inquéritos policiais contra mim,
ou se tem várias ações penais em curso contra mim, e nenhuma delas ainda, não houve ainda uma sentença penal condenatória com trânsito julgado, nesse caso eu sou considerado ainda primário de bons antecedentes. Então, quando a C de casa fala que a existência de ações penais em curso e inquéritos policiais, né, que aí entra no mesmo barco, pode ser utilizado como critério de aumento de pena na primeira fase, está errada. Porque tanto a ação penal em curso como inquérito policial não faz com que a pena possa ser majorada na primeira fase, tendo em vista que o cara, mesmo tendo vários inquéritos policiais ou várias ações penais contra ele, ele continua primário de bons antecedentes. E essa é a súmula 444 do STJ. D de dado. A confissão espontânea e a minoridade relativa são circunstâncias atenuantes preponderantes e que, por tal motivo, pode servir de redução, pode servir de fundamento à redução da pena base abaixo do mínimo previsto em lei. Turma, essa tá falsa. Nós vimos que as circunstâncias que, quando há concurso entre agravante e atenuante, a gente resolve pelo RPM. Ou seja, o Código Penal diz que, num caso concreto em que haja vários agravantes e vários atenuantes, ou que haja um agravante e um atenuante, deve apenas se aproximar do que for mais, da circunstância que for preponderante. E qual é a circunstância preponderante? É agravante ou é atenuante? Depende. As circunstâncias preponderantes são aquelas relacionadas à reincidência, à personalidade do agente e aos motivos do crime. Então, reincidência, personalidade do agente e motivos do crime realmente são circunstâncias que preponderam. Aí diz aqui, a confissão espontânea, você efetivamente confessar, e a minoridade relativa, professor, o que é essa minoridade relativa? Turma, minoridade relativa é o fato do agente ter 21 anos, ter menos de 21 anos na data do crime. Ou seja, nós vimos que a partir de 18 anos, o indivíduo vai responder criminalmente. Só que se ele comete o crime com 18, 19, 20 ou até 21 anos, ele vai ter direito, de acordo com o artigo 65 do Código Penal, ele tem direito a uma diminuição de pena. Então, se o indivíduo pratica o crime entre 18 e 21 anos, ele tem direito a uma diminuição de pena. Então aqui está dizendo que a confissão espontânea e a minoridade relativa são circunstâncias atenuantes preponderantes. Turma, para ser preponderantes, tem que ser ligada à reincidência, aos motivos do crime ou à personalidade do agente. Só pode ser considerada a confissão espontânea e a minoridade relativa se você encaixar numa dessas três. Aí vai depender de jurisprudência para jurisprudência se elas encaixam ou não. No meu ponto de vista, o ideal é que não seja encaixado como circunstância preponderante, salvo a confissão relativa, porque o Código Penal ele está sempre incentivando que o indivíduo confesse o crime, tendo em vista que o nosso processo penal ele busca o máximo possível a verdade real, o que realmente aconteceu. E se o indivíduo confessa, simplesmente o juiz pode julgar com mais paz, né, com mais tranquilidade. Então a confissão espontânea e a minoridade relativa são circunstâncias atenuantes preponderantes, que por tal motivo podem servir de fundamento à redução da pena base abaixo do mínimo legal. Turma, está falso também por esse motivo, tendo em vista que confissão espontânea e minoridade relativa são atenuantes de pena, e por serem atenuantes de pena, são utilizadas na segunda fase da aplicação da pena. E nós já vimos várias vezes que tanto na primeira como na segunda fase, a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal e também não pode ficar acima do máximo legal. De forma que, na D de dado, quando ele fala que a segunda fase pode deixar a pena abaixo do mínimo legal, está errado. E E de Eva, aí você pode colocar a súmula 231 do STJ. Súmula 231 do STJ. E E de Eva diz assim: o juiz pode aplicar o regime semiaberto ao condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se forem favoráveis às circunstâncias judiciais, ainda que a reincidência só opere em crime específico. Turma, essa está correta e é novamente cobrando a súmula 269 do STJ. Perceba que, mais uma vez, a questão é praticamente idêntica à que a gente acabou de resolver. Se a pena do indivíduo for inferior a 4 anos e ele for reincidente,
desde que haja decisão motivada do juiz, com base nas circunstâncias judiciais favoráveis do indivíduo, não tem o menor problema ele iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto. A gente acabou de conversar sobre isso. Veja como as questões se repetem. Próxima questão. 13ª. A 13ª questão, da Carlos Chagas, caiu para ser juiz lá em Pernambuco. Um abraço, meus amigos de Pernambuco. Diz assim: no tocante às penas restritivas de direito, é correto afirmar que a. O teto da perda de bens ou valores é restrito ao montante do prejuízo causado. Turma, nós já falamos sobre perda de bens e valores. E a perda de bens e valores é uma pena restritiva de direito, que o juiz vai converter as penas privativas de liberdade em penas restritivas de direito se tiver presente os requisitos, estiverem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. E quando a gente conversou sobre perda de bens e valores, a gente viu que o teto que o indivíduo pode perder é o que for maior, ou proveito do crime, ou prejuízo do crime. Então, a perda de bens e valores tem como teto o que for maior, ou proveito que o indivíduo teve com o crime, ou ainda o prejuízo que ele causou com aquele crime. A de avião, portanto, ela está errada quando ela fala o teto da perda de bens ou valores é restrito ao montante do prejuízo causado. Falso. E isso está, pessoal, no artigo 45, parágrafo 3º do Código. No artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal. O que for maior, ou prejuízo causado, ou proveito tido pelo crime. B de bola. Obstam, ou seja, impede a concessão do SUSI, se indicada ou cabível a substituição. Está dizendo que as penas restritivas de direito, elas obstam, elas impedem a concessão do SUSI, se indicada ou cabível a substituição. Essa está correta. A gente viu que como requisito do SUSI, lá no artigo 77, então está correta, lá no artigo 77, inciso 3º do Código Penal, fala no artigo 77 dos requisitos do SUSI. E no inciso 3º diz que só vai ser permitido SUSI se não for indicada ou se não for cabível a substituição do artigo 44. Então lá no artigo 77, inciso 3º, fala dos requisitos do SUSI, o artigo 77. E no inciso 3º ele fala que é requisito do SUSI que só pode ser concedido o SUSI caso não seja indicada ou não seja cabível a substituição do artigo 44, que é exatamente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Portanto, a B de bola é a que está correta. Então, C de casa, as penas restritivas de direito podem ser impostas no caso de condenação por crime culposo, se não reincidente o condenado. Turma, lá no artigo 44, inciso 1º, é dito que cabe a pena restritiva de direito ao inciso 1º, se o crime for doloso, não houver violência ou grave ameaça contra a pessoa e a pena do indivíduo for até 4 anos. Beleza. Só que nesse mesmo inciso 1º fala se o crime for culposo, independe da pena. Ou seja, crime culposo, cabe, turma, cabe sim a pena restritiva de direito. Beleza. Então, professor, o que é que está errado nessa questão? O que está errado é que se não reincidente o condenado. Porque realmente, no artigo 44, no inciso 2, diz que não cabe o SUSI se o indivíduo for reincidente. Acontece que o parágrafo 2º desse mesmo artigo 44, ele fala que se o indivíduo for reincidente, mesmo o indivíduo sendo reincidente, é cabível a substituição de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, caso, meus queridos amigos, caso as circunstâncias indiquem que a medida é favorável. Ou seja, mesmo o indivíduo ser reincidente, é possível tanto a concessão de pena restritiva de direito, como também a concessão de SUSI, que são as duas relativizações que a gente já conversou. Portanto, essa está errada. Não, podem ser impostas no caso de condenação em crime culposo, e pode mesmo, se não reincidente o condenado. Turma, mesmo se for reincidente, é cabível a conversão. E outra coisa, turma, o artigo 44, inciso 2º, fala que é proibida a concessão de pena restritiva de direito se for reincidente em crime doloso.
Então, o próprio artigo 44, inciso 2º, ele fala que não cabe a pena restritiva de direito se o indivíduo for reincidente em crime doloso, de forma que mesmo se o indivíduo for reincidente em crime culposo, pode sim ser convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Então a C está errada. D de dado. A prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas somente é aplicável às condenações superiores a 1 ano de pena privativa de liberdade. Turma, essa questão, a D de dado, ela tem fundamento no item D de dado. No item D, no artigo 46, deixa eu apagar aqui, no artigo 46 do Código Penal. No artigo 46 do Código Penal. E diz assim, a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública somente é aplicável a condenações superiores a 1 ano de pena privativa de liberdade. Professor, o que é que está errado nessa questão? Turma, o que está errado nessa questão é simplesmente um teor maquiavélico, muito embora Maquiavel tenha sido bastante incompreendido até para as pessoas que nunca leram e falem esse termo maquiavélico. O Maquiavel, pessoal, sim, um pensamento maquiavélico da banca examinadora, exatamente porque lá no artigo 46 diz que é possível a prestação de serviço à comunidade desde que a pena seja igual ou superior a 1 ano. Então, quando a D de dado fala que a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública somente é aplicável às condenações superiores a 1 ano, está errado, porque não é só superior a 1 ano, é igual ou superior a 1 ano. Por isso que a D de dado está errado. E finalmente, é de Eva. A pena privativa de liberdade, a pena privativa de liberdade superior a 1 ano deve ser necessariamente substituída por 2 restritivas de direito. Tá falso, turma. Exatamente porque se for superior a 1 ano, o juiz pode optar por 2 penas restritivas de direito ou por 1 pena restritiva de direito e 1 multa. Professor, e onde é que está isso? Isso está exatamente no artigo 44, parágrafo 2º. No artigo 44, parágrafo 2º. Então, não é necessariamente por 2 restritivas de direito. Pode ser por 1 restritiva de direito e 1 multa ou 2 restritivas de direito. Portanto, próxima questão, 14ª questão, também de juiz desse mesmo concurso. Na aplicação da pena, A. Considera essa circunstância agravante o fato de seu crime ser praticado contra pessoas maior de 70 anos. Então, considera a circunstância agravante o fato do crime ser praticado contra pessoa maior de 70 anos. Turma, esse item está no artigo 61, inciso 2º, artigo 61, inciso 2º e a linha H do Código Penal. E, professor, o que é que está errado? Está errado porque a Carlos Chagas, ela tem essa característica, e vocês já sabem disso, de cobrar muito letra da lei. E pela Fundação Carlos Chagas, só vai ser agravante de pena se a pena do indivíduo, se o crime for praticado contra pessoa maior de 60 anos. Ah, professor, se lá no artigo 61, inciso 2º, a linha H, diz que contra pessoa maior de 60 anos tem um agravante de pena, então se o cara é maior se o cara tem 70 anos, então também tem essa agravante. Concordo com você. Se o cara tem 70 anos, se a vítima tem 70 anos, tem essa agravante. Acontece que a Carlos Chagas é muito letra da lei. Então, só é agravante. A agravante, ela é quando o crime é praticado contra pessoa maior do que 60 anos. E aqui está dizendo 70 anos. B de bola. Não prevalece a condenação anterior para efeitos de reconhecimento de reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 anos, descontado o período de prova da suspensão. Turma, estava tudo indo bem, estava tudo corretíssimo. Só que quando ele chegou nessa parte final, aí tornou a questão errada. Porque a gente viu que a reincidência é o prazo entre 5 anos da data em que você é reincidente, você deixa de ser reincidente se você pratica novo crime depois de 5 anos, entre a extinção da pena e a nova infração. Acontece, pessoal, que computa, ou seja, computa
o período de prova da suspensão, do SUSI. Computa. Então, quando ele diz que desconta, que não computa, simplesmente está errada. E isso está exatamente no artigo... no artigo 64, inciso 2º, aliás, inciso 1º do Código Penal. No artigo 64, inciso 1º do Código Penal, diz que o período de prova do SUSI é computado. Aqui, quando diz que desconta, torna a questão errada. C de casa. A incidência de circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, segundo o entendimento do STJ. Turma, aqui você já está cansado de saber. Primeira e segunda fase, a pena não pode ficar nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Isso é a súmula 231 do STJ. Então está errado. D de dado. Não se impõe o acréscimo decorrente do concurso formal perfeito a pena de multa. Essa, pessoal, é a correta. Perceba que, mais uma vez, uma questão desse ano sendo cobrada da mesma forma. Porque quando ele diz que não se... essa questão, esse item, é igual da questão anterior que a gente resolveu. Independentemente do tipo de concurso de crimes, a pena de multa, quando ela for aplicada, ela é aplicada distinta e integralmente. O juiz vai calcular a multa de todos os crimes e depois vai somar. Não vai ter caso de aumento de pena nenhum. Então a D de dado é a resposta correta e aí você vai colocar o artigo 72 do Código Penal. Perfeito. E de Eva. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Limite que deve ser considerado para efeito de concessão do livramento condicional, conforme o entendimento simulado do STF. Tá falso, turma. A gente já viu que o limite de 30 anos ele serve só para o indivíduo cumprir pena pelo mesmo crime, no máximo 30 anos. Aí até eu já falei várias vezes, professor, então por que os juízes eles aplicam a pena mais do que 30 anos? Porque a base de cálculo para a concessão dos benefícios penais, como progressão de regime, como livramento condicional, é exatamente a pena efetivamente aplicada. E é isso que torna a questão de E de Eva errada. Exatamente porque o tempo de cumprimento de pena é no máximo 30 anos, mas para a concessão de livramento condicional se utiliza a pena efetivamente aplicada. E é isso que está simulado pelo Supremo. Está simulado na súmula 715, do STF. Súmula que nós também já estudamos. 15ª questão. A prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito e consiste no pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes ou entidades públicas ou privadas com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. Turma, essa está correta. Para quem diz que o CESP às vezes não cobra letra da lei, você percebe que essa é exatamente a letra da lei. É exatamente o artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal. Turma, tem duas questões ainda para resolver, que é a 16 e a 17. E só faltam para mim 2 minutos. Como essa, em tese, eu quero fazer a última aula do nosso curso e eu só tenho mais 2 questões, eu vou deixar o gabarito para você. O gabarito da 16 é D de dado. E o gabarito da 17 é A de avião, que está aí no material. Então o gabarito da 16 é D de dado e o gabarito da 17 é A de avião. Qualquer coisa, pessoal, se eu conseguir achar mais questões desse ano, eu faço uma aula mais das penas, só resolvendo questões. Mas a partir de agora eu vou começar o próximo módulo. Viva! Hoje eu já gravo umas 5 aulas do próximo módulo, que é exatamente o módulo de ação penal. Tchau, galera. Tudo de bom. Fiquem com Deus.